Se a gente largasse um bebê numa ilha deserta, sem ninguém para falar de religião ou de ciência, ele seria ateu ou acreditaria em Deus? Muita gente na internet diz que todo mundo nasce ateu, mas do ponto de vista filosófico, isso é a mesma coisa que dizer que o bico injetor de um motor turbo diesel de 12 litros também é ateu. Pensa comigo, o bico injetor turbo diesel de 12 litros acredita que Deus existe? Não. Mas ele é ateu? Também não. Afinal, ele também não acredita que Deus não existe. Ele simplesmente não tem capacidade para o debate, que nem o bebê. Portanto, a frase "todo mundo nasce ateu" confunde negar com não pensar sobre. É o mesmo erro de quem diz que uma criança de 6 anos é cristã. Se ela não entende a origem do universo, como que ela pode concluir que um criador é necessário? Se ela não conhece os argumentos a favor e contra a ressurreição, como pode afirmar que Cristo de fato ressuscitou? Ela até pode repetir orações, fazer o sinal da cruz, mas ela é como um papagaio que aprendeu a falar bom dia. Ele não sabe o que é o dia, ele só repete o som que escuta. Portanto, da mesma forma que uma criança não tem maturidade intelectual para entender o teísmo ou o cristianismo, ela também não tem maturidade para entender o ateísmo. Mas vamos sair do campo das ideias e entrar na biologia. Lembra que eu falei que uma criança não pode ser ateia e nem teísta? Então, isso é verdade. Mas e se a gente olhasse para a nossa programação biológica? Uma criança isolada em uma ilha, sem Wi-Fi, longe de igrejas, longe da ciência e longe de ateus, ela acreditaria em quê? A ciência investigou isso, e eu já adianto, ela teria um lado favorito. Para a ciência descobrir isso, ela investigou 3 mecanismos na nossa mente. O primeiro mecanismo é o que o psicólogo cognitivo Justin Barrett, em seu livro A Ciência das Crenças Religiosas Infantis, chama de HADD, que em português seria Dispositivo de Detecção de Agência Hiperativo. Esse tal HADD é a tendência natural do cérebro humano de atribuir agentes, que são seres vivos com intenção, a coisas. Ao olharmos para a evolução, isso fica bem fácil de explicar. Evolutivamente, nosso cérebro foi programado para detectar agentes em todo lugar. Se você estiver acampando e escutar um galho quebrar, o seu cérebro, na maioria das vezes, não vai assumir que foi o acaso ou a gravidade, ele vai assumir que foi um agente. E tem uma lógica para isso. Imagina que você, uga-uga, tá lá querendo sair da caverna no meio da noite para urinar. Se no caminho você escuta um barulho, e imagina que é um tigre mesmo sendo só o vento, você volta com medo e, no máximo, dorme com a bexiga cheia. Mas se no caminho você escuta um barulho e acha que é o vento, mas na realidade é um tigre, você nem volta para dormir. Ou seja, evolutivamente falando, é melhor achar que o vento é um tigre do que achar que o tigre é o vento. Portanto, em uma ilha, o ser humano instintivamente buscaria o quem por trás do o que. O segundo mecanismo que a ciência analisa é a teleologia infantil. A doutora Deborah Kelleman, da Universidade de Boston, estudou o que ela chama de teleologia promíscua. Em seu artigo Crianças são teístas intuitivas, ela escreve: crianças têm uma tendência natural de ver o mundo em termos de propósito e design. Diferente de adultos que aceitam facilmente que uma rocha é pontuda por causa de processos erosivos aleatórios, a criança busca uma função. Em seus testes, as crianças, ao serem questionadas sobre por que as pedras são pontudas, rejeitaram completamente explicações físicas e preferiram explicações funcionais. No exemplo da pedra, elas disseram que as pedras são pontudas para que os animais possam se coçar. Portanto, naturalmente, crianças tendem a atribuir propósito a quase tudo o que vem. O terceiro mecanismo é o dualismo intuitivo. O psicólogo Paul Bloom, autor de O Bebê de Descartes, argumenta que os seres humanos nascem com uma espécie de dualismo intuitivo. Durante a infância, mesmo sem termos nenhuma teoria filosófica, tendemos a conceber a mente como algo diferente do corpo e do cérebro. Bloom observou que as crianças aceitam facilmente que um personagem possa trocar de corpo ou que sua mente continue existindo, mesmo que seu corpo seja completamente destruído. Consequentemente, essa estrutura cognitiva facilita bastante a aceitação de um Deus, que seria justamente um agente sem corpo. Portanto, ironicamente, embora continue errado, é mais correto dizer que todo mundo nasce teísta do que dizer que todo mundo nasce ateu. O ateu Pascal Boyer, que fez um dos melhores livros sobre o porquê de tantas religiões terem surgido em diferentes lugares ao mesmo tempo, defende que a crença em Deus não é uma adição externa, mas um produto do próprio funcionamento do cérebro. Então, cientificamente falando, uma criança em uma ilha, isolada de ensinamentos religiosos e teorias ateias,
provavelmente olharia em volta e criaria alguma divindade para explicar o porquê de haver algo, ao invés do nada. Certo, mas para esse debate ficar mais interessante, precisamos sair do laboratório e ver o que a filosofia conclui a partir disso. Eu separei aqui as 5 principais visões sobre o assunto, para que você possa conhecer todas e escolher a que preferir. Primeiro temos a visão materialista. Essa visão, como todas as próximas, aceita os fatos científicos que acabamos de ver, mas essa, em específico, oferece uma explicação 100% biológica para eles. O chamado HADD, que seria a tendência de enxergar um quem por trás dos eventos, nessa visão, é um simples mecanismo de sobrevivência. O cérebro humano teria sido moldado em ambientes hostis, onde a confiança excessiva poderia te matar. Diante disso, a seleção natural teria favorecido um sistema cognitivo meio paranoico, pois, como vimos, se ouvimos um barulho no mato e assumimos que é algum bicho perigoso, mesmo não sendo, continuamos bem. Mas se assumimos que não é nada, quando na verdade é um bicho perigoso, tamo ferrado. Já sobre a tendência da teleologia, que é ver o mundo com propósito, aconteceria basicamente a mesma coisa. Nessa visão, as crianças não veem propósito porque o mundo tem propósito, mas porque ver propósito é útil. Uma criança que pensa, essa pedra é para esmagar, se adapta melhor do que uma que pensa, essa pedra é o resultado de milhões de anos de matéria cega batendo por aí. Portanto, a tendência à teleologia seria simplesmente o cérebro tentando organizar o mundo de um jeito que ajude a sobreviver, mesmo que isso envolva explicações erradas. E com o tal do dualismo intuitivo seria a mesma coisa. Nessa visão, nós separamos mente e corpo não porque eles realmente sejam coisas distintas, mas porque pensar assim é útil. A criança, desde cedo, percebe que seu corpo falha e se machuca, mas seus pensamentos e desejos continuam os mesmos, mesmo quando o corpo se altera. E acaba que isso cria a impressão de que existe um eu que usa o corpo, em vez da percepção de que tudo é o corpo. Por exemplo, imagine que alguém perde um braço fugindo de um tigre. A pessoa continua sendo a mesma. Ela continua lembrando das mesmas coisas, ela ainda decide, planeja, sofre e pensa. O cérebro, então, faz uma distinção prática. O braço é algo que eu tenho e a mente é algo que eu sou. Desta forma, quando imaginamos naturalmente uma mente existindo sem corpo, simplesmente estaríamos sofrendo o resultado de um cérebro que prefere crer no que é útil. Em resumo, na visão materialista, agência, que é o HADD, teleologia e dualismo intuitivo não seriam indicativos de nada, seriam apenas percepções moldadas para manter o corpo vivo. A segunda visão é a de Thomas Nagel. Em sua visão, o fato do ser humano tender à teleologia não se explica de modo satisfatório como algo que surgiu só para ajudar na sobrevivência. E o motivo é bem simples. Ele acredita que se aceitarmos que nossa mente pode produzir tendências ilusórias só para nos ajudar a sobreviver, consequentemente, não teríamos motivos para confiar na nossa lógica nem na nossa visão científica. Sua visão se parece muito com a famosa perigosa ideia de Darwin. Mas, para mim, sempre surge a terrível dúvida de se as convicções da mente humana, desenvolvidas a partir da mente dos animais inferiores, têm algum valor ou são de alguma forma confiáveis. Alguém confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que existem convicções em tal mente? Mas Nagel percebeu algo interessante. Nós, seres humanos, não usamos a mente apenas para fugir de perigos ou buscar comida. Nós usamos a mente para refletir sobre a origem do universo, formular leis matemáticas, discutir metafísica e, inclusive, teorizar sobre como nossa própria mente funciona. Só que nada disso é necessário para sobreviver. Uma criança poderia viver perfeitamente bem, sem nunca perguntar por que o universo existe. Mas mesmo assim, nós fazemos exatamente isso. Então Nagel pergunta, se não é necessário e nem provável, segundo a própria visão materialista, de que surge uma mente como a nossa, por que ela surgiu? E Nagel, sendo bem original, propõe que o universo não é feito apenas das leis que os materialistas dizem que tem, mas também de leis teleológicas. Ou seja, ele acredita que o universo tem alguma lei ainda não descoberta, que facilita o surgimento de mentes complexas como a nossa, como se o cosmos tivesse uma inclinação natural para a autoconsciência. Tipo um rio que corre para o mar, ele não corre por sorte,
mas porque o próprio terreno já é inclinado naquela direção. Portanto, para Nagel, diferente do que o materialismo afirma, a mente humana não é um produto acidental que surgiu por sorte. Ela é um resultado esperado, pois o cosmos, supostamente, não seria um amontoado de matéria sem sentido, mas sim algo orientado para a inteligência. E depois de tudo isso, voltamos para a criança na ilha. Se Nagel estiver certo, a tendência dessa criança de enxergar propósito, teleologia, não seria um erro como um coelho que vê perigo em toda sombra para sobreviver, mas mais um indício das tais leis que ele propõe. Em resumo, o pensamento de Nagel é o seguinte: se nossa mente é capaz de discutir filosofia e descobrir cálculos matemáticos inúteis, é porque ela foi feita para a verdade, e não apenas para a utilidade. Logo, se foi feita para a verdade, o fato de todo ser humano ter uma tendência a sentir que o universo tem um propósito não pode ser descartado como se fosse um simples erro de macaco. Mas ele também diz que, se por acaso o materialismo estiver certo e nossa mente foi feita 100% para sobreviver, não tem por que confiar nela, pois da mesma forma que ela supostamente nos engana na percepção da teleologia, ela pode nos enganar em muitas outras coisas que sequer imaginamos. A terceira visão vem da tradição islâmica e introduz um conceito muito interessante: a fitra. O filósofo muçulmano Ibn Tufayl, no século XII, descreveu exatamente o nosso experimento da ilha em seu livro O Filósofo Autodidata. Ele queria provar nesse livro que, se você isolar uma criança de toda cultura, ela não será neutra nem ateia, mas ela deduzirá a existência de Deus apenas olhando as estrelas. O desenrolar de seu livro, que inclusive foi a inspiração da criação de Robinson Crusoe, é o seguinte: a criança na ilha, chamada Rai, é criada por uma gazela. Quando essa gazela morre, o mundo da criança colapsa, mas ao observar o corpo, algo o intriga profundamente. Ele olha para as outras gazelas da ilha e vê que elas são idênticas à sua mãe, têm os mesmos olhos, as mesmas patas e a mesma carne. Rai então começa a achar que talvez dentro dela algo esteja diferente. Em seguida, ele abre o peito da gazela com uma pedra para procurar o que aconteceu. Mas ao ver que todos os órgãos, o sangue e a carne ainda estão lá, mas a vida não, ele chega à sua primeira grande conclusão: existe algo invisível que controla o corpo. Então ele expande esse raciocínio para os outros animais. Se o corpo de minha mãe era controlado por algo invisível, então os outros animais também devem ter seu piloto invisível. Consequentemente, ele expande esse raciocínio para as estrelas. Se cada animal é controlado por algo invisível, talvez cada estrela também seja controlada por algo invisível. Mas ele se senta numa pedra, olha para o céu e começa a notar que elas seguem um padrão. Então ele repensa: mas se cada estrela tem um piloto, como que elas se mexem de forma tão ordenada? Se cada uma tivesse um piloto, seria um caos. Mas não é. Então ele conclui que todas as estrelas são controladas por um único ser invisível inteligente. Mas ele não para por aqui, ele vai além. Rai começa a olhar para a ilha como um todo. Ele nota que a planta não cresce sem a chuva, e a chuva não cai sem o calor do sol, e o sol, por sua vez, não aquece sem o movimento do céu. Ele olha para o próprio corpo. Ele tem mão, pé, olho e coração. São partes diferentes, mas se o coração para, o pé não anda, e se o olho não vê o buraco, a mão se quebra. Então ele percebe que o universo é exatamente como o corpo dele. As estrelas, o sol, a chuva e a formiga são membros de um mesmo corpo. E aí chega a grande conclusão dele: se o universo é um corpo só e contém movimentos ordenados, ele também deve ser controlado por um único ser invisível, inteligente. Mas tudo isso, na visão de Ibn Tufayl e consequentemente do islamismo, tem um significado teológico. Na visão islâmica, a criança na ilha não está inventando um Deus para preencher um vazio, ela está relembrando. O Alcorão, em Surata 7, versículo 172, descreve que antes de nascermos, todas as almas foram reunidas e testemunharam a existência do Criador. Portanto, quando a criança olha para as estrelas e sente que há um quem e um propósito, ela não está sendo enganada pelo seu cérebro. Ela está relembrando e reconhecendo a assinatura de alguém que ela já conheceu antes de vir ao mundo. Cê é louco, agora me diz, em que canal que tu veria alguém incluindo até a visão islâmica? Merece um like já, hein?
Agora temos a visão de Tomás de Aquino. Para Tomás, o fato do ser humano buscar agentes não seria um acidente biológico, seria o cumprimento da nossa própria natureza. Nessa visão, Deus deu ao nosso intelecto a capacidade de conhecer. Mas para Tomás, conhecer não é apenas acumular dados como a Terra é redonda. Conhecer seria alcançar a verdade das coisas através das suas causas. Então, por exemplo, saber que a Terra é redonda, nessa definição de conhecer, não seria conhecer. Conhecer seria saber o porquê dela ser redonda. Tomás interpreta essa sede de explicação como uma atitude de Deus para que, ao olharmos para o mundo, o efeito, fôssemos naturalmente empurrados a buscar o autor, a causa. E seria justamente por isso que, ao encontrar uma pegada na areia, sua mente não olha para ela e vê apenas um buraco. Sua inteligência, através do ato de conhecer, ignora o formato físico e conhece aquela marca, o caminhante. O universo, então, seria uma pegada, e a nossa capacidade de conhecer seria o olho que, por escolha de Deus, busca o pé que a deixou. Portanto, nessa visão, buscar um agente por trás da realidade seria nossa alma tentando realizar o ato para o qual foi projetada. Já sobre a teleologia, Aquino explica que a ordem do mundo não vem da matéria, mas de uma inclinação. Ele usa o exemplo da semente. Uma semente de laranja não tem cérebro, ela não pensa no futuro, mas ela se move justamente para virar uma laranjeira e não um cacto. E isso, em sua visão, prova que existe uma intencionalidade que não pertence à planta. Na Suma Teológica ele escreve: vemos que as coisas que carecem de inteligência agem para um fim. Logo, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao seu fim. Por exemplo, imagine uma flecha voando. A flecha é matéria cega, ela não sabe onde está o alvo. Portanto, se ela voa com direção e propósito, é porque há inteligência em algum lugar. No caso da flecha, no arqueiro. Portanto, para Tomás, quando a criança vê propósito na chuva ou nas estrelas, ela está percebendo naturalmente que o universo é uma flecha disparada por Deus. Sobre o fato de separarmos naturalmente corpo e mente, Tomás explica que somos uma unidade, mas a mente é a única que não morre com a matéria. Para entender isso, imagine a relação entre o músico e seu instrumento. O instrumento, o piano, é o corpo e o cérebro, já o músico é a mente. Tomás admite que, nesta vida, se você quebrar as teclas do piano, o músico não consegue fazer a música. O músico depende do instrumento para se expressar no mundo físico. Mas independente disso, o músico não é o piano. A capacidade de criar música pertence ao músico, não à madeira ou ao metal do instrumento. E é justamente quando observamos como o pensamento funciona que essa distinção começa a aparecer. A primeira percepção é a de que cada faculdade conhece aquilo que é do seu próprio tipo. Então, por exemplo, os olhos percebem cores, os ouvidos percebem sons e o nariz percebe cheiro, mas a mente percebe outra coisa. Ela conhece o propósito e o porquê das coisas, além de reconhecer verdades que, para Tomás, são eternas, como 1 mais 1 igual a 2 ou um triângulo. E só isso já cria uma distinção bem clara. A cor que seus olhos veem tem uma base física, ela pode ser medida e testada. O som que seu ouvido escuta pode ser medido e visto através de vibrações. E o cheiro que seu nariz sente pode ser percebido através de partículas químicas no ar. Mas quando você entende, nada disso acontece. Você entende o que é justiça, mas não existe justiça com peso ou tamanho. Você entende o que é o número 2, mesmo sem existir nenhum número 2 sujeito ao mundo físico. Você também entende o que é o infinito, mesmo sem existir nada infinito no mundo físico. Ou seja, para Tomás, existe uma diferença clara entre como o corpo conhece e como a mente conhece. O corpo sempre conhece do mesmo jeito que ele é, de forma limitada, local e específica. Por exemplo, se você pega um objeto pesado, seus braços sentem o peso
deste objeto específico. Se algo faz barulho, o som deste algo específico chega como vibração. E se você sente um cheiro, há partículas específicas no ar tocando seu nariz. Mas o pensamento não funciona assim. Quando você entende o que é justiça, não existe nada físico específico sendo tocado. Quando você entende o que é o número 2, não há nenhum 2 específico ocupando espaço na sua cabeça. E da mesma forma, quando entende o infinito, não existe nenhum infinito específico. E é bem aqui que entra o ponto central de Tomás. A matéria é sempre uma coisa só, em um lugar só, com uma forma só. Por isso, em sua visão, a matéria também só pode lidar com o que é específico e limitado. Já a mente faz o contrário. Quando você entende triângulo, você não entende um triângulo específico, grande ou pequeno. Você entende o conceito. Você entende todos os triângulos possíveis ao mesmo tempo, sem cor, sem tamanho e sem peso. Portanto, para Tomás, se o pensamento viesse 100% da matéria, ele estaria preso às mesmas limitações da matéria. Ou seja, ele só poderia entender coisas específicas, concretas e físicas. Mas ele não faz isso. Ele alcança o universal, o infinito e o abstrato. E é justamente por isso que, na visão de Tomás, a mente não pode ser apenas matéria. E aqui voltamos ao chamado dualismo intuitivo. Para Tomás, ele não é um erro do cérebro e nem um acidente da evolução. Ele é, simplesmente, a própria razão percebendo, ainda que de forma inicial e confusa, que o músico não é o piano e que o ato de entender não pertence ao mesmo nível das coisas físicas. Por fim, temos a visão de C.S. Lewis. Para ele, o HADD, a teleologia e o dualismo intuitivo não são acidentes da evolução feitos apenas para sobrevivermos, mas a manifestação de um desejo que aponta para algo real. Sua lógica é a seguinte: na natureza, não existem desejos universais sem um correspondente real. Se um cachorro sente fome, existe algo chamado comida. Se um gato sente sede, existe algo chamado água. Mas a criança na ilha quebra esse padrão. Pensa numa vaca. Se você der pasto e água, ela fica 100% satisfeita. Nada nela continua sentindo que falta algo. Mas com a criança, na medida que ela envelhece, isso não acontece. Mesmo com abrigo, comida e segurança, algo continua faltando. O HADD faz ela procurar um quem por trás do céu. A teleologia faz ela sentir que a ilha tem um porquê. E o dualismo intuitivo faz ela sentir que não é só carne e osso. E para Lewis, essas tendências são reflexos de um desejo maior, o desejo de um sentido que o mundo sozinho não consegue entregar. Um desejo por algo que dê significado a tudo que existe. Portanto, nessa visão, o materialismo seria como tentar convencer um homem no deserto de que a sede dele é um erro da evolução, enquanto só o fato de ele sentir sede já indica que existe água. C.S. Lewis resume seu pensamento na sua mais famosa frase: "Se encontro em mim um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que pertenço a outro mundo." Bom, fica bem claro que depois de tudo o que vimos, a frase "todo mundo nasce ateu" é filosoficamente e cientificamente falsa. Nós já nascemos com um kit de fábrica que nos empurra para a crença em Deus. O HADD nos faz buscar um agente, a teleologia nos faz buscar um propósito e o dualismo intuitivo nos faz sentir que somos algo além da carne. Mas a questão não é se essas tendências existem, mas o que elas significam. Para os materialistas, são apenas crenças falsas úteis para a sobrevivência. Para Nagel, são sinais de que o universo tem alguma lei que o inclina à inteligência. Para Fitra, essas intuições são a memória de uma verdade que conhecíamos antes de nascer. Para Tomás, é a nossa mente e a nossa razão, funcionando exatamente como Deus planejou, como um detetive que segue as pegadas até o autor. E para C.S. Lewis, é o reflexo de uma fome que nada neste mundo pode saciar. Mas agora eu quero saber de você.
Qual dessas opções você acha mais plausível? Você tem alguma teoria? Deixa nos comentários que eu quero ver. Aqui chegamos ao fim do vídeo. Vídeos como esse dão bastante trabalho e custam bastante tempo de pesquisa. Se quiser nos apoiar, pode fazer parte da assinatura de membros, custa ali R$3 e já me ajuda a pagar o aplicativo onde eu edito meus vídeos. O canal também tem um perfil no Instagram. Planejamos postar em torno de 200 vídeos lá em 2026, então segue a gente que já ajuda bastante. De qualquer forma, obrigado por assistir.